Fala galera, professor Bruno Lopes, Centro Mineiro de Educação Superior, CEMS. Continuação aí da nossa aula da segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, né, fazendo aí o isolamento social no período do Covid-19. Na nossa última aula, nós falávamos sobre a questão da cultura, né, e quais são aí as áreas pertencentes à cultura. Vimos sobre identidade cultural, traço cultural, né, cultura material e não material. Existe uma interdependência entre a cultura material e a cultura imaterial. O que seria essa interdependência, pessoal? A partir do momento, né, que uma orquestra vai tocar uma música, a música é a cultura imaterial, né? O som é a cultura imaterial. Mas os músicos vão depender ali dos instrumentos, que são materiais, das partituras, que são materiais, né? O pão de queijo mineiro, por exemplo, ele também é uma expressão cultural, ele também é uma cultura imaterial, né? Porque o pão de queijo existe, depois a gente come, ele não existe mais, certo? E a receita desse pão de queijo? A receita ela já fica caracterizada dentro aí então da cultura material. O próprio pão de queijo e a forma de fazer esse pão de queijo pertence aí à cultura imaterial. E a receita do pão de queijo já pertence à cultura material, já vai fazer parte, então, da cultura material. Okay? E a partir daí vão se desenvolvendo várias partes, né, da cultura que são muito importantes para a sua identificação. Os traços culturais, que são aquelas pequenas partes que fazem com que a gente identifique uma determinada cultura, né? Identidade cultural é a cultura a qual eu faço parte. Então, algo da minha identidade cultural é ser mineiro, né? E um traço cultural de ser mineiro vai dos trejeitos de falar, das práticas culturais materiais de Minas Gerais e vários outros fatores aí que vão nos levar a identificar o mineiro, tá bom? Outra coisa muito interessante também que nós falamos na nossa última aula, que é necessário rever para dar andamento a partir daí, então, na nossa aula de hoje, são os conceitos de complexo cultural. Um complexo cultural vai ser um lugar que vai abarcar durante um momento, né, ou durante a sua existência, várias expressões culturais diferentes. Aí, como um bom exemplo dessa realidade, nós temos o sambódromo. Por quê? Porque dentro do sambódromo, cada escola de samba ela vai cantar um tema, ela vai desenvolver um tema correlacionado, então, a culturas diferentes, correlacionadas aí, a momentos culturais diferentes. Então, por isso, vai ser um complexo cultural. Se você tem, por exemplo, um museu, né, de arte natural ou um museu de história natural, também vai ser um complexo cultural, porque vai ter ali dentro ali várias expressões de cultura. E uma área cultural, o que seria? A área cultural, pessoal, já vai ser o local onde é desenvolvido uma determinada cultura. Então, você vai fazer um passeio lá na Amazônia e conhece os índios Yanomami lá na Amazônia, por exemplo, né? E vai conhecer a sua tribo. O lugar ali onde fica a tribo, onde está montada as ocas, onde tudo é direcionado para a questão cultural, vai ser então a chamada área cultural, vai ser o local onde serão praticadas essa cultura. E falei por último também na nossa última aula a questão ligada ao padrão cultural, que é quando a cultura de um determinado povo, de um determinado local, ela gera uma regra a ser seguida. Então, os indivíduos que fazem parte daquela cultura ali, eles terão que cumprir aquele padrão. Então, vou dar um exemplo de padrão cultural para nós, né? A sociedade cristã ocidental, por exemplo, ela, ela adota determinadas formas de vida que não seriam aceitas
dentro do padrão cultural de outras sociedades, né? As mulheres usarem calça jeans e camiseta, os homens poderem usar brincos, deixar o cabelo crescer, né? Um padrão cultural nosso aqui do Ocidente é que a gente pode deixar a barba ou fazê-la se quiser. Já vão ter países cujo qual isso daí será proibido, né? E várias outras questões. O professor, e um padrão cultural religioso, por exemplo? Como a sociedade ocidental ela tem a religião cristã como principal pressuposto teórico religioso, né? Algumas coisas são baseadas, né? Algumas leis são baseadas aí também nessas regras religiosas, como produtos a serem consumidos, vestimentas a serem utilizadas e coisas nesse sentido. Então, o padrão cultural ele vai ser uma norma de sociedade, vai ser uma norma da sociedade que será estabelecida a partir aí da vivência cultural dos indivíduos, a partir daquilo que os indivíduos vivem dentro da sociedade, né? E se o indivíduo sai desse padrão social, se o indivíduo deixa de praticar o padrão, então, que é estabelecido, o turma, o que vai acontecer? Ele vai ser julgado culturalmente, né? Ele vai ser observado aí dentro da organização social daquela comunidade ao qual ele faz parte, sendo aí muitas vezes penalizado, quem sabe até perseguido, né? Pagando pelo ato de não cumprir aquilo então que foi criado como norma, tá bom? Então esse é o padrão cultural. Um outro conceito aí que nós vamos começar a trabalhar agora, nessa aula de hoje, né, vai ser o conceito de subcultura. Está dito assim, ó, nos materiais aí, no interior de uma cultura podem aparecer diferentes e significativas, caracterizando a existência de uma subcultura. Há regiões do Rio Grande do Sul onde, além dos costumes e valores serem muitas vezes diferentes dos praticados no restante do país, até a língua principal é o italiano ou o alemão. Então, quer dizer, em localidades onde, né, a herança cultural vem de povos estrangeiros, vem de povos de outros países, a cultura desses outros países passa a ser secundárias. Então, a subcultura seria uma cultura que está presente aí dentro da outra, abaixo da outra. Então, os indivíduos lá no sul seguem a cultura aí do restante do país, né? Falam português e tem a cultura do resto do Brasil. Mas eles também praticam, por sua conta própria, né, a cultura de onde eles vieram. Então, por exemplo, os italianos dentro de casa, nas escolas, né, nos seus meios sociais, falam italiano como uma segunda língua, quer dizer, vai estar submetido aí como uma subcultura. Também os jovens apresentam costumes, às vezes, muito diferentes do da população adulta. Por isso, alguns autores falam de uma subcultura juvenil. Aí a gente tem exemplos, né, dos jovens funkeiros, punks, new waves e várias outras categorias aí que fazem parte dessa norma cultural da juventude. Os jovens, eles são grandes criadores e divulgadores também de cultura, né? Eles fazem uma expansão cultural muito forte, porque eles querem fugir daquele padrão cultural que é instituído pelos adultos e principalmente pelos mais velhos, né? Numa subcultura, geralmente encontramos os mesmos elementos da cultura, mas com seus símbolos, suas normas, sanções e seus valores sociais, particularmente, né, particulares, no caso. Ou seja, existem traços daquela cultura maior, existem traços daquilo que os indivíduos vivem, mas eles preferem fazer coisas aí que vão lhes identificar de forma independente, que vão mostrar aquela cultura ali de uma forma separada, né, sem gerar uma interdependência, sem gerar, digamos assim, uma parte que seja
idêntica. Aí está aí, ó, veja o exemplo da subcultura juvenil, né, representada nas tribos urbanas. O que são as tribos urbanas? São espécies de subculturas existentes aí no nosso país, a gente pode falar o Brasil, né, onde os indivíduos têm as suas peculiaridades. Então, um exemplo de tribo urbana que a gente pode citar aqui é o movimento hip hop. O hip hop é um estilo musical surgente no Brasil, aí ganha grande proporção, né, no decorrer da década de 80 e estoura na década de 1990, né, a década de 2000 e agora a década de 2010 à frente, 2011 à frente aí, o hip hop ele se torna uma questão cultural mais conhecida. Mas quando surge, né, essas tribos urbanas lá atrás, onde o hip hop era considerado a voz da favela, a voz daqueles excluídos dentro dos morros aí brasileiros, o pessoal, o que vai acontecer? Os jovens, então, eles saíam caracterizados, né, com vestimentas apropriadas. Olha para você ver, hoje é super normal uma menina, uma garota usar o cabelo Black Power, o rapaz usar o cabelo Black Power. Nessa época que nós estamos falando do início aí do hip hop no Brasil, era considerado uma identidade, quase uma contracultura, né? Enquanto os homens usavam cabelo curtinho, tinham que usar roupas sociais, etc., surgia essa galera aí do morro, então, mostrando essa questão da contracultura, mostrando essa questão da rebeldia, né? E isso daí é uma característica das tribos urbanas. Até hoje, entendeu? Quando você vai nos grandes centros, né, nas grandes metrópoles, você encontra essas tribos urbanas, os góticos, que são pessoas que gostam aí de se vestir de preto, né, recitar poesias, gostam de frequentar cemitérios. Você terá aí os clubbers, né, que hoje em dia recebem outro nome, mas que é o pessoal que gosta do que hoje é chamado de uma rave. Tudo isso são as tribos urbanas. Tá? E existem, olha que interessante, nas cidades, os locais de encontro dessas tribos urbanas. Então, quando estiver dando aula numa escola, né, chegou lá o jovem com a camisa do Racionais, entendeu? A calça larga, o tênis de skate, não é ficar assustado, é compreender que ele faz parte de uma tribo urbana e muitas vezes fará bem, tanto para você quanto para ele, escutar a mensagem dele, tentar receber, né, aquilo ali que ele está te passando, que pode ser uma forma de interação, você mostrar parte da cultura e ele também te mostrar parte da cultura dele. O que não pode acontecer, né, o pessoal, é subjugar a cultura de ninguém, que a gente aprendeu aí na aula do dia 1º de junho, que quando você submete a cultura do outro, quando você julga que a sua cultura é melhor do que a cultura do outro, o que está acontecendo naquele momento ali? O etnocentrismo. Ou seja, você está cometendo um erro muito sério, que é menosprezar a cultura aí da pessoa. Então, a subcultura seria isso, seriam culturas que existem dentro das outras culturas, que não afetam, né, a vida da pessoa. Afinal de contas, aquele aluno está ali participando de uma tribo urbana hoje na sua aula, mas amanhã ele pode ser um empresário, um advogado, um médico, um professor aí de terno e gravata, ou de roupa social, ou simplesmente vestido, né, como a sociedade comanda nas suas questões de padrão social. Cada geração passa por um momento de aprendizagem, no qual assimila a cultura de seu tempo e se torna apta a enriquecer o patrimônio cultural das gerações futuras. Ou seja, né, aquilo que para nós hoje talvez seja uma coisa fora do padrão, talvez seja uma coisa que nós desconhecemos, né, daqui a alguns anos seja algo normal, algo que nós desconhecemos não, que nós não praticamos mais, né, seja algo aí normal. É na capacidade que tem os grupos de perpetuar a cultura, transmitindo de uma geração para outra, igual falamos no vídeo anterior, que reside a possibilidade de progresso. Todo progresso é resultante de uma síntese de elementos novos com elementos já adquiridos. Uma cultura não pode sofrer uma quebra de continuidade entre uma e outra geração, por mais viva e inventiva que seja uma cultura.
As gerações não rompem inteiramente com o passado. Esses dias mesmo, estava conversando aí com um aluno meu e a gente estava falando sobre esse movimento hip hop, né, que existe hoje em dia. Eu estava falando para ele, estava até lembrando de um amigo que eu tinha na minha cidade natal, Formiga, Minas Gerais, né, e estava falando para ele que ali pelos idos de 92, 93, existia aí então um frenesi quanto a um músico, que eu gosto muito até hoje, acho sensacional, chamado Gabriel Pensador. E eu tinha amigos na minha cidade que se vestiam como pertencentes ao movimento hip hop. Então colocava um brincão na orelha, deixava o cabelo crescer, usava roupas largas, dançava, fazia passinhos e tudo mais. Nossa, naquela época, entendeu como era uma subcultura e desafiava o padrão cultural estabelecido, né? Esses indivíduos eram taxados como pessoas ruins, como fala no interior mesmo de Minas Gerais, né? O maconheiro, né? E coisas nesse sentido. Hoje em dia, pessoal, é algo super normal. E a gente está vendo aí, né, no decorrer das 2 últimas semanas do mês de junho, final de maio e início de junho aí de 2020, as manifestações, né, do Black Lives Matter, que é um movimento antirracista e que está expressando todos esses sentimentos aí que estão engasgados, né, na população por causa dessa questão da cultura. Né? E hoje em dia a gente observa, eu vejo hoje pessoas que fizeram parte dessa realidade lá na década de 1990, crucificando os jovens, falando mal dos jovens, né? Tentando imputar aí a eles alguma culpa de alguma coisa relacionada aí a essa questão cultural. Então, fica muito dentro aí da questão do preconceito mesmo, até do etnocentrismo, quando você não permite que o indivíduo ele expresse sua cultura, ele tenha amor pela sua própria cultura. A invenção cultural, pessoal. O que é essa invenção cultural? É quando o indivíduo faz parte de uma cultura, né, e as práticas dessa cultura passam a contar como um fator cultural dentro da sociedade. Então, por exemplo, um fator cultural que chegou para ficar na nossa sociedade é o celular. Okay? Se a gente virasse aí há 20 anos atrás e falasse que um quadradinho desse ia ser tão utilizado, ia ser tão importante na vida das pessoas, né, todo mundo chamaria a gente de louco, falaria, tá doido, isso aí é só um telefone. Nas aulas de sociologia mesmo, eu falo para os meus alunos, pega tudo que você consegue fazer no celular e coloca em cima de uma mesa, despertador, agenda, calendário, tudo que você utiliza no celular, coloca em cima de uma mesa, você vai lotar uma caixa. E o celular hoje ele é tão cultural, né, ele se torna tanto uma questão cultural, que se uma pessoa fala para você que ele não tem o objeto, né, passa a ser estranho aquilo ali. Outro tipo de invenção social são formas de vestimentas, formas de corte de cabelo, né? Coisas que a gente transforma como padrão social. Então, isso daí é invenção. E a difusão cultural, turma? Difusão cultural é o seguinte, inventamos, então, uma forma de cultura. Tá? Nós inventamos agora uma forma de cultura. O que seria a difusão cultural? Seria a gente levar essa cultura para os outros indivíduos da nossa sociedade. Seria como a gente propagar, como a gente difundir essa cultura aí e os indivíduos começarem, então, a seguir, né? Começarem, então, a praticar. É a questão do hip hop. Se ninguém tivesse começado lá atrás sendo discriminado, sendo hostilizado, sendo xingado, né? Hoje não seria uma cultura aceita, uma cultura aí curtida por grande parte da população. Então, a invenção é quando surge um novo critério cultural. E a sua difusão cultural vai ser o quê, pessoal? Quando isso daí é externado, quando isso daí é mostrado para os outros indivíduos, e na difusão cultural, essa cultura ela passa
a ser a cultura, então, utilizada por um determinado povo, passa a ser a cultura, então, utilizada por uma determinada classe. Nós vamos ter, mediante a invenção e a difusão cultural, o retardamento cultural. Tá? Assim, ó, as mudanças dos diversos elementos da cultura não acontecem no mesmo ritmo. Alguns se transformam mais rapidamente, que é quando a gente aceita e se adapta melhor a um tipo de cultura, né? E outros vão ser aceitos mais dificilmente. As invenções, por exemplo, acarretam mudanças muito aceleradas na cultura material, do que na cultura não material. Os instrumentos, as máquinas e as técnicas mudam com mais rapidez do que a religião, os padrões familiares e os padrões educacionais. Então, quer dizer, as máquinas, né, um celular, como eu usei de exemplo, um carro, como eu usei de exemplo, os próprios computadores, como eu usei de exemplo, eles evoluíram rapidão e, hoje em dia, nossa cultura material tem esses objetos como parte. Né? Agora, e a cultura imaterial, a forma de pensar, a forma de agir, ou até mesmo como, né, utilizar aí essas coisas que são desenvolvidas. Esse descompasso provoca atraso de um elemento da cultura em relação ao outro. Um exemplo, pessoal, olha só que interessante, é o uso de pílulas anticoncepcionais. Encontrou grande resistência por parte de setores religiosos e educacionais, enquanto milhares de mulheres em todo o mundo já se beneficiavam da invenção. Enquanto a galera ficou lutando, não pode usar, porque vai incentivar os jovens a fazer sexo, porque a galera vai isso, o que aconteceu, o pessoal? Ficar lutando contra esse desenvolvimento fez com que muitas crianças nascessem em famílias não planejadas, né? Fez com que muitos jovens aí tivessem a sua gravidez na adolescência. E hoje em dia o anticoncepcional ele é uma coisa que chegou para ficar. Né? Você pode lutar aí com a menina, aí, brigar com ela, falar que ela não vai tomar, mas quando ela fizer 18 anos, se ela tiver uma vida sexual ativa, ela vai tomar. Isso daí é uma modernidade que chega dentro da cultura ocidental. Ah, professor, mas minha religião proíbe. Aí a pessoa tem que ter fé na religião para poder, então, não praticar um ato. Agora, uma crueldade o indivíduo, por exemplo, vai lá, o rapaz e a menina transam, aí a menina engravida com 14, 15 anos de idade, porque o rapaz não sabia utilizar um preservativo. Tá vendo? É uma espécie aí de atraso cultural. Toda vez que ocorre, pessoal, esse desequilíbrio, né, vai haver o quê? Vai haver o retardamento cultural. E o retardamento cultural, muitas vezes, ele traz problemas. Um outro retardamento cultural que a gente encontra hoje em dia, sabe qual que é? Por exemplo, as pessoas não quererem tomar vacina, com medo das reações que a vacina pode gerar no organismo. Já foi provado que a vacina é boa, já foi provado que ela evita as doenças, etc. Tem pessoas que não querem vacinar as crianças, por quê? Turma, porque tem medo aí que as crianças fiquem doentes, aí gera um retardamento. Por quê? Nós estamos vendo aí na sociedade atual sarampo voltando ao Brasil, uma doença que já tinha sido erradicada. Agora pensa para você ver, por causa de uma ignorância, né, por causa de um problema, vamos dizer assim, esdrúxulo, que é uma pessoa pegar um dado estatístico de que uma pessoa em 1 milhão vai desenvolver o sarampo, ela deixa de tomar as vacinas. Aí ela passa a ser, tipo assim, 50% de chance de contração da doença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né, pessoal? Com esses padrões aí que são estabelecidos. Bom, na aula de hoje nós falamos aí, então, sobre a questão da interdependência dos elementos da cultura, né, material e imaterial, os traços culturais, o complexo cultural, a área cultural, o padrão cultural, a subcultura e a invenção e difusão aí cultural, além do retardamento. Bom, estudem bastante essa aula, ok? Volto depois com vocês aí para continuarmos esse conhecimento. Abraço aí a todos, né?
Bruno Lopes, professor de Ciências Humanas, SENS, nós na luta contra aí o Covid-19.